Deixa eu compartilhar uma informação importante com você neste momento. Acredito que você não saiba desse assunto aqui. Mas só lembrando que o vídeo não tem nada a ver com questão política, apenas uma informação, um detalhe que você precisa ficar sabendo neste exato momento. Vamos lá? Deixa eu só compartilhar com vocês aqui na tela para que você possa acompanhar comigo. Veja aqui, ó. Os Estados Unidos consideram novas sanções contra Alexandre de Moraes, de jornal britânico. É aqui onde eu quero prender sua atenção. O governo Donald Trump considerou adotar novas medidas contra o ministro, do STF, que já havia sido alvo de sanções no ano passado por questões de direitos humanos. Antes de a medida ser revogada, segundo pessoas a par do assunto, publicou o Financial Times. E é aqui onde eu quero prender sua atenção. Olha só, aqui. O ministro já havia sido sancionado pelo governo americano em julho do ano passado pela lei Magnitsky. Agora vem comigo aqui, ó. Foi a primeira vez que uma autoridade brasileira foi submetida a tal punição, uma das mais severas disponíveis para Washington, contra estrangeiros considerados autoridades de graves violações de direitos humanos e práticas de corrupção. Agora, vem de volta aqui comigo para a tela. Para quem é que serve ou para quem a lei é aplicada? Para quem é de autoridade, empresários e até mesmo qualquer pessoa. Essa lei, ela foi exposta, assim, para os brasileiros do que os Estados Unidos pode fazer, né? Os Estados Unidos têm esse poder, essa autoridade de aplicar essas leis, essas sanções contra aqueles que violam os direitos humanos. Lembrando que não é sobre questões políticas que nós vamos falar aqui, mas eu quero trazer para você para uma outra tela importante. Veja que a Bíblia fala também de um assunto semelhante. Olha o que é que diz aqui Apocalipse 13, versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então chegará um tempo em que a Bíblia diz que no futuro, que não está muito distante, os cristãos, os filhos de Deus, os servos de Deus, sofrerão perseguições, assim como os valdenses. Tiveram seus bens confiscados, dinheiro retido, fazenda tomada, casa retida, enfim. O diabo, ele sempre trabalha na força. Mas o que é interessante dessa lei é que, acredito eu, que os brasileiros não sabiam dessa lei. Não sabiam dessa lei. E essa lei, ela pode ser aplicada para aqueles, que o governo entender que está infringindo os direitos humanos. Te faz lembrar alguma coisa? Comenta aqui embaixo. Agora, deixa eu vir com você para essa outra tela aqui. Olha só que interessante, amigos. Quanto vale a sua fé? Quanto vale a sua fé? Se você não negar a sua fé, perderá seus bens. Vamos supor que alguém chega assim para você. Se você não negar a sua fé, você vai perder tudo que você tem. Qual seria a sua decisão? Você permaneceria fiel ou você renunciaria à sua fé? Comenta aqui embaixo. Você renunciaria ou permanecia à sua fé? E se perdesse sua casa? E aí agora? Uma conquista, suado, que Deus nos abençoou e de repente é tomada à força. E se fosse preso? E se custasse a sua própria vida? Os nossos irmãos valdenses sofreram tudo isso aqui. Perderam sua casa, foram presos e muitos perderam a vida por amor à palavra do nosso Deus. Agora, o que é interessante, o preço do discipulado sempre foi público. Sempre teve ameaça, mas também teve a garantia.
Mateus 24, 9 diz: Então serei atribulados e vos matarão, serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. João 16, 33 diz: No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós temos a ameaça, mas também temos a garantia. E essa frase aqui é interessante para que eu e você abre um pouquinho a mente aí. Vamos entender aqui o que Jesus prometeu. Vamos lá. Jesus não prometeu conforto. Ele prometeu sua presença, independente da situação. Ele disse: só estarei convosco até a consumação dos séculos. Foi uma outra afirmação de Cristo. Mas ele também disse: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, se eu venci o mundo, vocês podem vencer também. Agora, olha esse outro aqui. O paradoxo da perda, né? Veja, Hebreus 10, 34. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o episódio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. E aqui nós temos um comentário que ele é interessante. Como alguém aceita perder seus bens com alegria? Porque a balança da eternidade pesa mais do que a segurança eterna. Amiga, isso aqui é interessante demais, não é verdade? Eu estou adiantando para que o vídeo não fique muito longo. Então nós temos a linhagem dos fiéis, história como profecia. Eu quero prender a sua atenção para esse detalhe aqui que é importante. Vamos lá. Olha esse gráfico como é interessante. Os primeiros cristãos foram expulsos de seus lares. Os valdenses tiveram seus bens confiscados, terras tomadas. Martinho Lutero, por exemplo, sofreu decreto de prisão, de confisco. E a crise final, lembra da lei Magnísticos? Com certeza nós sofreremos algo parecido. Ou possa ser que seja a mesma lei. E nós, por exemplo, na crise final, o bloqueio econômico futuro. Só para você ter uma noção dessa lei Magnística. Ela bloqueia todas as suas transações bancárias. E qualquer pessoa que tentar lhe ajudar, vamos supor, a minha irmã, vamos supor que ela tente querer me ajudar de forma financeira. E as autoridades descobrir que eu estou sendo ajudado de forma financeira, ela também sofre. Entendeu? Então é mais ou menos assim. E quem tentar ajudá-la também vai sofrer. E se o banco for conivente à situação, o banco pode correr o risco de fechar. Deu para entender como que é? Então é algo sério, algo duro, uma lei dura. Então você não tem direito a transação nenhuma. Então veja que a perseguição sempre foi seguir um padrão, atacar a propriedade para tentar quebrar a fé. Vamos lá, deixa eu adiantar aqui para vocês aqui. O decreto contra a consciência, né? Prisão, confisco de bens, destruição de escritos. Aqui nós temos no livro O Grande Conflito, Ellen White escreveu: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, né? Martinho Lutero, não posso e não vou retratar-me. Atos 5, versículo 29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém por isso? Louvado seja Deus. Vamos lá, adiantar aqui. Nós temos aqui o mapa do grande conflito, a tática do inimigo, usar coerções, material, casas, terras, liberdade para forçar a rebelião contra Deus. A resposta do fiel: renuncia dos bens terrenos, retenção absoluta da verdade. O resultado divino, o evangelho explode em crescimento. Olha o que diz Filipenses capítulo 1, versículo 12. As coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. O inimigo pode destruir propriedades, mas não pode destruir
a verdade dentro de você. Ele não pode tirar a sua fé. Amém? Por isso, Deus seja louvado. Então vamos lá. Nós temos aqui as duas economias, a do mundo e a economia do céu. A economia do mundo, confiável, né? Temporária, corruptível, traça ferrugem, né? E corrói. Depende da conformidade com o sistema coerção, sobrevivência terrena, né? E a economia do céu, incorruptível, eterna, segura, depende da fidelidade a Cristo, né? E, no final, a coroa da vida. Agora, olha aqui, esse próximo slide comigo. Veja como ele é interessante. A manchete do futuro, né? O funil profético. Trabalho, contas bancárias, posição social e propriedades. Tudo isso não teremos mais direito, porque até então, no período da perseguição, eu falo perseguição não para você ter medo, mas para você ter a esperança do breve retorno de Cristo. Veja que a cada dia que passa, eu vejo um número muito grande de irmãos na fé que estão se apegando a bens materiais, trabalhando para conquistar, não que seja errado, mas a gente vê a forma como querem conquistar, né? Deixando, ferindo até mesmo os princípios, né? Deixando de trabalhar na seara para simplesmente conquistar aquilo que estão querendo conquistar. Você tem percebido isso? E você percebe que as pessoas estão sendo mais leal ao seu trabalho do dia a dia do que ao trabalho missionário? É onde eu quero chegar aqui, entendeu? Então tudo isso aqui, ó, trabalho, contas bancárias, isso aqui vai passar. Não adianta você trabalhar feito doido. Claro que você tem que trabalhar para conquistar suas coisas, porém com o pé no chão, sem deixar a seara, sem sair da seara, sem deixar o trabalho missionário. E aqui nós temos a marca e a adoração, né? Apocalipse 13, já falei o texto aqui no início, né? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, né? Vamos ao próximo? Veja esse painel aqui, ó, esse pilar. 3 pilares. Conheça a Bíblia, né? Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Esse é um dos pontos importantes que tem que estar selado em nosso coração. Segundo pilar, desenvolva a oração, né? Fortalecer a linha de comunicação que nenhum decreto pode cortar. Então, se você mantém a sua oração hoje, fiel ao Senhor, buscando em espírito e em verdade, lá na frente, isso aqui não vai ser nada para você, ou para nós, na verdade. Permaneça em Cristo, né? João 15, versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Louvado seja Deus. Quase finalizando, quer dizer, o penúltimo slide, a pergunta final. Se tirarem tudo, Cristo será suficiente para você? Se de repente, né, aconteceu o que aconteceu na vida de Jó, um exemplo, né? Cristo seria suficiente para você? Responde aqui. Cristo é suficiente para a minha vida. Ou comenta, eu ainda não estou preparado. Vou deixar o comentário com você. Então veja que a conveniência, popularidade, segurança, pressão, né? Tudo é considerado perda pela excelência do conhecimento de Cristo. Cristo, verdade, fidelidade, obediência. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 15. Que esse venha a ser o nosso grito de guerra, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E por último, podem tomar nossos bens, mas precisam tomar nossa fé. Eles vão agir, Satanás vai agir de forma para tentar querer, ele vai oprimir, ele vai tirar aquilo que nós conquistamos, ou até mesmo coisas que amamos, para tentar retirar a nossa fé. Mas 1 Pedro 1,4 diz, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros. E Apocalipse 2,10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Que Deus te abençoe de forma especial a sua vida. E que a cada dia possamos estar em comunhão com o nosso Pai Celestial, para que juntos possamos estar aí, firmes e fiéis e inabaláveis no Senhor.